Gente, essa quarta-feira está sendo de chuva forte em grande parte do país e elas estão vindo ainda mais intensas no sudeste. No Rio, a circulação de trens e metrô chegou a ser suspensa nessa tarde. Vamos com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. E é aquela chuva chata que deve durar mais alguns dias, né? E eu digo chata não porque ela refresca, é ótimo, mas porque ela é persistente e traz tantos transtornos, né, Marco? Boa noite. Márcio. Boa noite para você também. Márcio, já é aquela influência daquele corredor de umidade que está se formando. A gente vem falando desde o começo da semana, né? E também essas chuvas, elas devem ser tão persistentes que vão continuar pelo menos até domingo ainda. Então tem muita chuva para cair. A gente vem trazendo, né, esses alertas desde lá do comecinho da semana e hoje, então, muita água começou já a cair nos estados do sudeste do país. Outras regiões também já começaram a ter essa chuva forte, viu? A questão é que esse corredor de umidade vai atuar com muita intensidade nesses próximos dias. Veja que tem muitas nuvens carregadas sobre o Brasil. São justamente esses pontos coloridos que a gente vê aqui no mapa, que foram captados por imagens de satélite. E essas nuvens, elas vão ficar um pouco mais concentradas, principalmente em São Paulo, Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Essa deve ser uma chuva contínua e frequente, com volumes altos e também com potencial de muitos transtornos. Foi exatamente isso que aconteceu hoje em várias cidades desses estados. Em Belo Horizonte, a chuva veio com força total nessa tarde. Várias ruas ficaram completamente alagadas, algumas inclusive com enxurrada. A força da água era tanta que chegou a levar um carro. Levou. É mulher? É homem. Um homem e uma criança, eu acho. Uma menina precisou ser resgatada de um carro que estava estacionado na rua. O carro ficou quase submerso em pouco tempo de chuva. Essa situação aconteceu em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ai, meu Deus. Gente do céu. Na cidade administrativa do governo de Minas, uma janela saiu voando carregada pelo vento forte. Gente do céu. Em outra sala, a água escorria pelo teto. Moço, cuidado, moço. Chuva intensa também no Rio de Janeiro. Cidades da Baixada Fluminense ficaram tomadas pela água em tão pouco tempo. Aí, galera. Aqui, ó. Caiu aqui, ó. Em alguns pontos, choveu mais de 70 milímetros das 2 às 4 da tarde. O telefone lá do pessoal do Rio de Janeiro também tocou hoje com alerta? Tocou também. Hoje as pessoas receberam aquela mensagem, a mesma coisa que a gente recebeu aqui em São Paulo na semana passada, com alerta severo para chuva intensa. Perguntei para minha mãe, tocou o telefone, ela mora no Rio. Não, aqui não. Então você não estava na área de chuva. Aqui choveu pouco mesmo. Funcionou. Que boa sorte dela. Funcionou. Agora, quais são as preocupações para os próximos dias? Que essa chuva continue e com força também? Ela vai continuar com muita força, muita intensidade. Vai ser uma chuva muito volumosa, Márcio. Inclusive em alguns pontos do sudeste, chuva que no acumulado até domingo pode chegar aos 300 milímetros. Olha isso. É muita chuva vindo por aí. Hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia voltou a emitir novos alertas. Então, essas chuvas devem seguir intensas amanhã nessas áreas que a gente vê aqui em laranja, principalmente entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, algumas áreas também de Goiás e também do Distrito Federal. Chuva que pode cair a qualquer hora. Hoje, inclusive, o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais incluiu as regiões de Pouso Alegre, em Minas Gerais, e São José dos Campos, em São Paulo, nos alertas de risco alto para alagamentos e também deslizamentos de terra. Essas áreas, inclusive, devem aumentar a partir de amanhã. E aí, só voltando ao nosso mapa, então, o sul de Santa Catarina, que está aqui nessa área em laranja, também tem chance de chuvas fortes amanhã. Além disso, em toda essa área que a gente vê aqui em amarelo, também tem risco de chuva, só que um pouco menor. Entre as capitais, chove bastante amanhã. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte, vão ser pancadas com trovoadas, principalmente a partir da tarde. À noite, essas chuvas já devem começar a diminuir um pouquinho. Máximas amanhã de 26 graus em São Paulo, Rio de Janeiro 32 e Belo Horizonte amanhã chegando aos 27.
Agora, se a gente olhar um pouquinho mais para frente, essa situação acaba sendo bem preocupante. Esse aqui é o mapa do Sudeste e ele mostra o volume de chuva que está sendo esperado para esses próximos dias. Toda essa área perto da divisa entre São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro deve ter um volume bem elevado, mais de 200 milímetros, em algumas áreas chegando aos 300 milímetros, como essa região aqui mais ao sul de Minas. Isso tudo a gente sabe tem potencial para inundações, enxurradas e também deslizamentos. É um cenário que liga o sinal de alerta total. Nessa quinta-feira também chove nas capitais do sul, em Curitiba, Florianópolis e também em Porto Alegre. Estão sendo previstas pancadas um pouco mais passageiras e temperaturas indo dos 25 até os 28 graus de máxima. Agora, o tempo fica mais firme, com sol praticamente o dia todo, no litoral entre o Espírito Santo até o Ceará. Alguma outra chuva fraca pode cair, mas bem rápido. Máxima amanhã de 32 graus em Vitória, Salvador 34, Recife chegando aos 30 e Fortaleza 31 graus. Já Campo Grande vai amanhã aos 33 e com chance de pancadas passageiras à tarde. Em algumas cidades do Sudeste, Márcio, é importante a gente lembrar, os níveis dos rios já começaram a se elevar bastante e o solo já começou a ficar bem encharcado. Vamos ter dias bem desafiadores, bem complicados aí pela frente. Aquela informação, aquela mancha mais escura ali no Sudeste, pegando exatamente Rio, São Paulo e Minas, onde pode chover 300 milímetros, gente, isso é alerta total. Que as defesas civis estaduais se preparem, que as defesas civis municipais se preparem e que fiquem muito atentas até domingo. Chega a ser até assustadora essa situação, mas alerta total para quem mora nessas regiões. Muito obrigado, Marco Antônio Mendes, que falou com a gente sobre a previsão do tempo. E claro, nos próximos dias vamos ficar monitorando aquela situação ali para ver se confirma, mesmo de alguma forma, se pode mudar essa previsão. Obrigado. É isso, boa noite.